Jornalista Mauro Camargo, sua segunda pergunta para o candidato Emanuel Pinheiro. Candidato, o senhor, como deputado, lidera a oposição na Assembleia Legislativa, ao lado da deputada Janaína Riva. O senhor se filiou ao PMDB, que é o partido de oposição ao governo do governador Pedro Taques, o partido de Simão Barbosa, o partido de Carlos Bezerra, que são efetivamente os maiores adversários do atual governo. Nesse cenário, eu gostaria de saber o seguinte: como é que será uma eventual vitória sua no próximo domingo? Como será a sua relação com o governador Pedro Taques, com o governo Pedro Taques, sendo oposição a esse governo? E qual é a participação que o PMDB, esse PMDB, que é responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do Estado de Mato Grosso, na sua administração? Como é que esse PMDB vai participar da sua administração? Bem, Mauro, inicialmente sobre a minha relação com o governador Pedro Taques. Eis essa frase: se você só privilegiar os prefeitos do seu partido político, você está cometendo, inclusive, improbidade administrativa e está cometendo criticação. Esta frase não é minha, é do então candidato a governador Pedro Taques, dando uma entrevista ao programa Conexão Poder, em agosto de 2014. Tenho lá minhas diferenças com o governador Pedro Taques, o respeito como governador do Estado, mas temos a nossa diferença. Mas ele, pelo menos, essa postura de estadista que ele gosta sempre de ressaltar, não vai morrer, e ele não vai morrer pela boca. Então, tenho certeza que ele vai ser correto, coerente e respeitar o que ele pregou em praça pública, de que destratar prefeito só porque não é do seu grupo político é crime de responsabilidade e comete prevaricação. Com relação ao PMDB, Mauro, 28 anos de vida pública, vida limpa, ficha limpa. Nunca tive meu nome envolvido em corrupção. Nunca tive meu nome envolvido em ter lesado em um centavo, por ter lesado um centavo os cofres públicos. Não respondo nenhum processo por improbidade administrativa. Sabe qual é a minha maior característica? Independência. Ninguém põe cabresto em Emanuel Pinheiro. Vou governar com a graça de Deus e com os melhores nomes do meu arco de alianças, de servidores efetivos da prefeitura e da sociedade civil organizada. Antes de dar continuidade ao debate, o candidato Wilson Santos solicitou um direito de resposta. Antônio, eu solicitei o direito de resposta porque eu vim aqui tranquilo, candidato, para falar de proposta. Já fui agredido desde o primeiro bloco. O senhor vai analisar sobre a manifestação do candidato Emanuel Pinheiro sobre a rejeição. Tudo que ele fala sempre é jogando, nos agredindo. O Departamento de Jornalismo da TV Record vai analisar e ao final, na volta do bloco, tudo bem, candidato. No final, após o intervalo, a gente tem a resposta sobre esse direito de resposta. Espero que não seja assim o debate. Isso será analisado, candidato. Fique tranquilo. Isso será analisado. Em nenhum momento. Fique tranquilo. Respeito à sociedade goiabana. Vamos fazer um debate de bom nível. De bom nível. Eu peço aos dois candidatos que cumpram as regras do debate, porque eles estão fazendo agora, nesse momento, um debate paralelo aí sobre as regras do debate. Dando prosseguimento, jornalista Margarete Botelho, do Gazeta Digital. Boa noite, obrigado pela sua presença. Por favor, sua pergunta inicial para o candidato Emanuel Pinheiro. Boa noite a todos e boa noite a você que nos assiste em casa. Candidato Emanuel Pinheiro, o senhor tem se colocado durante a campanha como um homem de fé, um homem temente a Deus e um homem religioso. E eu pego aqui uma parte da primeira carta de Coríntios, de Paulo a Coríntios, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nessa linha, e não mais discutindo a legalidade, eu pergunto ao senhor, o senhor se sente moralmente edificado por receber uma aposentadoria que lhe foi dada com 30 e poucos anos e com valores que hoje ultrapassam a R$25 mil? Resposta de Emanuel Pinheiro, 1 minuto e meio. Margarete, boa noite. Sou cristão, temente a Deus, e sou de uma família estruturada e cristã. É importante para todo homem público ser temente a Deus e ter fé. Carta de Laodiceia: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Isso mesmo, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Eu sempre fui um homem de atitude, de coragem e um homem temente a Deus e de fé, e com muita paz no coração e senso de justiça. Não recebo aposentadoria, recebo uma previdência parlamentar,
que eu contribuí por ela, paguei por ela, fiz justiça a ela, Margarete. É a mesma coisa que você vai no Banco do Brasil hoje ou no Bradesco e faz uma previdência parlamentar. Você paga por ela um determinado tempo e vai receber aquela previdência complementar. No meu caso, foi uma previdência parlamentar de uma lei que existia à época, que não foi eu que criei, tenta fazer valer o meu adversário. A lei já existia e dela fizeram jus grandes e honestos homens públicos do Estado. Roberto França, Oscar Ribeiro, Luiz Soares, que foi secretário do meu adversário, Benedito Alves Ferraz e, pasmem, Dante de Oliveira, que recebe o nome da coligação do meu adversário e é homenageado em verso e prosa. Mas Dante recebeu porque também contribuiu, como eu, homem sério, de bem honesto, que contribuiu e faz jus a uma previdência parlamentar. Não é aposentadoria e a verdade tem que ser restabelecida. Jornalista Margarete Botelho faz a segunda pergunta ao candidato Emanuel. Candidato Emanuel, o senhor também se coloca sempre na posição de um homem de família, muito amoroso aos filhos, à esposa e tudo mais. A minha pergunta é o seguinte: se algum dia um de seus filhos se apresentar para o senhor revelando ter feito uma opção homossexual, inclusive com uma união homoafetiva, qual seria a sua reação e qual seria o seu conselho para milhares de pais que passam por essa mesma situação? Margarete, é uma opção, entendeu? Então, por eu ter uma formação cristã, com base na Bíblia Sagrada, certo? Nós temos aí, nós constituímos a família entre o homem e a mulher. E é nisso que eu professo a minha fé, é nisso que eu acredito, pelo meu embasamento cristão. Sou católico, apostólico, romano e sou muito vinculado às igrejas cristãs. Inclusive tenho o apoio de um grande arco de alianças de igrejas cristãs. Entretanto, eu sou professor de Direito Constitucional e no artigo 1º da Constituição, 2 incisos chamam a atenção, elaborado pelo Constituinte originário. O inciso 2 e 3, cidadania, especialmente o 3, dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º, quando o Constituinte originário escreveu os direitos fundamentais, os direitos individuais e coletivos, ele disse: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no território nacional a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Jamais poderia tolher a liberdade do meu filho, que não deixaria de amá-lo, em hipótese alguma, em função de uma opção que eu fizera. Agora a jornalista Margarete Botelho faz 2 perguntas ao candidato Wilson Santos, do PSDB. Por favor, jornalista, a primeira pergunta. Boa noite, candidato. O senhor também se apresenta ao longo da sua campanha política como um homem que amadureceu, que evoluiu, né? Mas tem alguns companheiros dessa trajetória do senhor que não acreditam nisso, que acham que esse discurso do senhor é uma demagogia, que o senhor não honra compromissos e que tudo isso não passa de uma conversa para enganar eleitor. Eu quero saber qual é a sua posição diante dessas críticas que em bastidores correm com ex-companheiros do senhor, ex-companheiros assim, não opositores, companheiros que já estiveram e hoje não estão com circunstâncias diferentes, porque não estão. O senhor hoje é legislativo e não executivo. Resposta de Wilson Santos. Bom, Margarete, a maioria dos companheiros que começou comigo continua. Cito aqui Ronaldo Taveira, Marcelo Márcio, Reginaldo Morim, Beto Amorim, e aí o Andelson, uma infinidade. Eu prometi, quando prefeito de Cuiabá e candidato, fazer a Via das Torres, cumpri. Colocar salários em dia, cumpri. Fazer o cursinho pré-vestibular, cumpri. Fazer o Bolsa Universitária, cumpri. Fazer a Policlínica do P90, cumpri. Fazer um grande programa para os mais pobres, fiz o restaurante popular, fiz milhares de casas populares em Cuiabá. Construímos o programa de peixe ali no Cinturão Verde P90, aqui no Sucuri, no Tarumã, asfaltamos mais de uma dezena de bairros, Ubirajara, terminamos Novo Mato Grosso, Nossa Senhora Aparecida, Comodoro, Jardim Mariana, umas 20 ruas no P90, então cumpri.
Agora, você nem sempre consegue agradar todo mundo. Eu procuro, me esforço, acordo cedo, sou sempre gentil, paciencioso. Minha mulher fala, mas você tem paciência, Wilson. Essa pessoa já fez tanto com você. Fala, Adriana, a Bíblia diz, perdoai sempre. Perdoai sempre, sempre, sempre. Eu fundei aí mais de 20 bairros em Cuiabá, junto com Dante, junto com Séries, com Pignatti. Nunca tirei um lote para mim. Então, eu sirvo o povo mesmo. Eu não me sirvo do povo. Agora, nem sempre você consegue pensar igual. Um desencontro aqui, outro ali, mas eu estou sempre de coração aberto. Eu gosto de gente. Tempo, candidato.